de lábios. Gostaria que nós pudéssemos abrir no livro de Mateus, no capítulo 15, a partir do versículo 1. Mateus 15, a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu: Porque transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? E esse versículo de Mateus, enquanto nós estávamos a ler, no mês passado, se eu não me engano, o livro de Mateus. E muito a falar a respeito do nosso tema do ano, intensificar a consagração. E quando eu li esse texto, algo em mim floresceu, que eu disse assim: muitas vezes eu sou como esses fariseus. Em que, para mim, o que conta, às vezes, é a tradição e não o mandamento. E Jesus aqui, ele não somente define, ou muitas das vezes a gente parece assim: nossa, Jesus aqui deu uma resposta que calou a boca de todo mundo, Foi áspero, foi direto, foi duro. Mas Jesus aqui estava revelando algo muito mais profundo. Que muitas das vezes, e a história diz, que os fariseus, eles conservavam a tradição acima do mandamento. E isso há uma explicação. Mas antes de a gente chegar nessa explicação, eu queria voltar um pouco antes. Porque intensificar a consagração, caso você chegou aqui na igreja esse ano, há 3 anos que nossa igreja tem vivido um mover de consagração. Se eu não me engano, no ano de 2022, nós começamos o ano com jejum. Jejum e oração. No outro ano, nós intensificamos o jejum e passamos a cada dia, a cada mês, jejuar o número de dias equivalente a esse mês. Ou seja, nós chegamos em janeiro, jejuamos um dia inteiro, nós não comemos nada, somente água. Em fevereiro, 2 dias, em março, 3 dias, até chegar novembro, 11 dias, e dezembro, 12 dias. Há pessoas nessa igreja que fizeram 12 dias sem refeição nenhuma. No ano passado, nós intensificamos a nossa oração. Para quem não sabe, para muitos se calhar foi até uma guerra estar aqui toda semana, aquela coisa toda. Mas ver como Deus se moveu neste lugar, naquela semana de oração. Ver como Deus trabalhou em vidas neste lugar, na semana de oração. E este ano, nós estamos trabalhando a leitura da palavra de Deus. E é muito interessante ver como pessoas que até nem tinham tanto hábito de leitura da palavra, ao se debruçar nas Escrituras, a palavra de Deus tem falado com elas. A ponto das pessoas dizerem assim: eu nunca li esse texto. Ou até mesmo as pessoas pensarem assim: eu nunca vi essa pessoa. Nunca nem li. Não é a novela dos 10 mandamentos. Não. Eu nunca vi essa pessoa na Bíblia. E aquilo te ressalta aos olhos, o teu espírito se comove, o Espírito de Deus te transforma, e a palavra de Deus vai ganhando outra forma na sua vida. E consagração nada mais é do que estar separado para alguém. Consagração vem da palavra consagrar, que vem de sagrado. E sagrado, que é santo, pela palavra de Deus, é estar separado. Consagrado é estar separado para alguém ou para algo. E muitas das vezes, o problema que nós encontramos, tanto na palavra de Deus como nos dias de hoje, é que nós olhamos muito para o como eu me consagro do que para quem eu me consagro. E eu vou criando uma religiosidade, eu vou criando uma religião em que, para mim, fazer algo para se consagrar é muito mais importante do que eu me consagrar para alguém. E esse alguém que é Deus. Então, quando eu entendo isso, pode parecer um pouco complexo, mas não é. É uma linha muito fina que define o como e para quem.
Porque quando eu me consagro para Deus, não somente aquilo que eu faço, mas também aquilo que eu deixo de fazer conta. O problema é que quando eu me consagro no como, eu só quero fazer mais. Aí eu oro 10 minutos, não é o suficiente, eu oro 20, não é o suficiente, eu oro 1 hora, não é o suficiente, eu oro 2 horas, não é o suficiente, eu leio 7 capítulos da Bíblia, 10 capítulos da Bíblia, 14 capítulos da Bíblia, não é suficiente, por quê? Porque o como me consagrar é mais importante do que o para quem. Aí eu vou vivendo uma vida em que a tradição de fazer as coisas prevalece do que para quem eu faço. E deixa eu te dizer uma frase. Quando algo que é santo, escuta bem, quando algo que é santo toma o lugar de Deus, deixa de ser santo. Quando para você é melhor orar 1 hora do que estar em 10 minutos na presença de Deus, é mais importante, a sua oração já deixou de ser uma oração para Deus e já passou a ser uma idolatria, para o seu ego. Se consagrar a Deus é muito mais importante eu entender para quem eu estou fazendo do que como eu estou fazendo. Como todo mundo sabe. Oração, jejum, leitura da palavra, as disciplinas espirituais. Então, quando eu entendo isso, eu consigo olhar para a palavra de Deus e não somente julgar os fariseus e os escribas, mas muitas das vezes olhar para eles e pensar assim, eu também tenho um pouco disso. Porque muitas das vezes o mal do cristão é olhar para os fariseus e pensar assim, raça de víbora, tinha que todo mundo ir para o inferno. Já viram? Foram lá prender Jesus. Mas a minha pergunta para você hoje, nessa manhã, se Jesus estivesse aqui, você teria vendido ele ou não? O Jesus que você espera que volte, é o Jesus da Bíblia ou o Jesus que você idealizou? Porque eu não sei se você está lendo a palavra de Deus, mas até então o que dá a entender de contexto geral é que parece que Deus é um Deus no Antigo Testamento e um Deus no Novo Testamento. Mas a grande verdade é que Deus é o mesmo Deus hoje e sempre, e para sempre será. O problema é que eu idealizo um Deus para mim. O problema é que talvez no juízo final eu espero que Jesus chegue com aquele amor que ele manifestou nos evangelhos. E pense, não, Jesus não vai, não é possível. Que Jesus, coitado, vendo ali a velhinha, que não aceitou ele, vai mandar ela para o inferno. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, até tu, se não tiver cuidado, está com ela também no inferno. E esse é o problema. E eu queria dizer que, para começar a dar introdução à nossa palavra, que Deus, de Gênesis a Apocalipse, Ele sempre quis se revelar ao homem. O nosso Deus que nós conhecemos, Ele é o mesmo Deus de Gênesis a Apocalipse. A revelação de Deus que nós vamos tendo e encontrando, ela é progressiva. E Deus, Ele deseja ser revelado. Gostaria que nós pudéssemos abrir em Josué capítulo 24, versículos 2 e 3. A palavra de Deus diz: Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, e de Naor, habitaram da além do Eufrates, que hoje é a região da Mesopotâmia, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaac. O que Josué está a dizer aqui é o seguinte, olha, que o pai de Abraão, o seu irmão e o próprio Abraão, eles eram idólatras a outros deuses.
Então, quando nós lemos em Gênesis, quando Deus encontra Abraão, Abraão servia a outros deuses. Mas Deus se revelou a Abraão. Que, na verdade, naquela altura era ainda Abrão. E Deus, Ele deseja se revelar ao homem. E é por isso que nós temos que entender que a nossa fé é uma fé revelada. Porque Deus deseja se revelar. Logo, se há uma fé revelada que vem por revelação, também há uma fé que é montada. E por que isso? Porque também de Gênesis a Apocalipse, o ser humano, o homem, ele vai tentando encontrar outros deuses. O próprio Arão fez isso, quando Moisés subiu ao monte. O ser humano, o homem, ele vai tentando encontrar outros deuses para se colocar no lugar de Deus. Mas Abraão, que era um idólatra, que servia a Deus de barro, o qual suas mãos tocavam, o qual seus olhos viam, passou a acreditar num Deus soberano e poderoso, mas que ele não via, somente ouvia. E é por isso que a nossa fé é revelada e por isso que Abraão é o pai da fé. E a seguir, principalmente nos livros de Reis, nós vemos ali em 2 Reis, depois que Salomão falece e tudo mais, o seu filho sobe ao trono. E um dos seus irmãos, chamado Jeroboão, ele diz o seguinte, olha, o irmão dele recebe uma profecia dizer que Jeroboão iria assumir o trono. E Jeroboão foge, com medo, porque o seu irmão ameaçou de matar ele. Está tudo lá. E quando Jeroboão foge, ele começa a ganhar força com o pessoal de Efraim e Judá. E então, quando ele volta e consegue tomar ali o trono, né, digamos assim, ele diz o seguinte, olha, eu não vou deixar com que o povo suba para entregar ofertas e sacrifícios ao templo. Por quê? Porque se eles subirem, eles vão ver que a palavra de Deus diz que na dinastia de Davi, Deus iria sempre levantar alguém para assumir o reinado de Israel. E então, quando ele diz assim, eu não vou deixar com que volte, antes eu vou criar templos, ídolos, vou criar uma comissão de sacerdotes para que todo mundo fique aqui e comece a idolatrar o que eu criei. E quando nós vamos vendo a seguir as histórias dos reis que vão se passando, em 1 Reis, em 2 Reis e por aí vai embora, nós olhamos algo muito pertinente da Bíblia que diz assim, que eles cometeram o mesmo pecado de Jeroboão. Até que surge um homem chamado Manassés. Se vocês acham que Hitler foi ruim, esse homem, se calhar, foi 10 vezes pior. Se eu não me engano, esse homem, esse rei, assumiu o reinado em Samaria, e dali criou templos para Baal. E ele deu o seu próprio filho como sacrifício a Baal. Depois teve o seu filho Amon, que continuou nos mesmos caminhos do seu pai. Mas havia um homem que foi escolhido lá atrás e que foi profetizado. E esse homem era o rei Josias. E este rei Josias assumiu o trono, se não me engano, com 8 ou 9 anos de idade. E esse rei Josias, ele começou a olhar para a vida dos seus antepassados, a olhar aquela história, a ver o que o seu avô fez, o que o seu pai fez, e ele olha e diz assim, eu acho que isso não está certo. Até que Josias, na reconstrução do templo, os sacerdotes vêm e entregam para ele o livro da lei. E ele olha e lê aquele livro da lei, olha e vê o que seu antepassado Davi fez e ordenou. A Bíblia diz que Josias, ele rasga as suas vestes e ordena que todo o povo se consagre a Deus. E não somente se consagra, não sei se você prestou atenção nesse detalhe, que desde o Egito se comemorou a Páscoa somente em Josias. Somente o rei Josias instituiu a Páscoa como festa nacional novamente.
a celebração do Deus que ainda é vivo. E que ainda é e será. E o problema começa agora. Quando o povo de Israel, o povo hebreu, o povo judeu, né, eles são tomados pela Babilônia. E a Babilônia, muito diferente dos outros impérios, eles pegavam os melhores e levavam para a Babilônia. Eles chegavam na cidade, destruía tudo, pegava toda a riqueza, e os melhores jovens, os mais inteligentes, os mais fortes, eles pegavam, levavam para a Babilônia, para que instituísse nesses homens e nessas mulheres a mentalidade babilônica. E depois levavam o resto, digamos assim, para os trabalhos braçais. E qual foi a tentativa do povo? Esta foi a fé revelada que nós tivemos através de Abraão, o qual o sacrifício era importante. O qual a oferta do sacrifício, a expiação dos pecados, era realmente o que importava na lei de Moisés. Mas quando o povo, quando vai para o exílio babilônico, né, que alguns chamam de diáspora, né, que é quando o povo se espalha, eles vão para o exílio babilônico e ali passam 70 anos. Agora imagina. Quantos anos tu tem, Anne? 16. Vamos supor que a gente foi aqui, um exemplo bem coisa, né? Eu ia falar, mas pronto. Vamos supor aqui que Leiria era a Babilônia da altura. A Leiria chegou em Torres Vedras e arrebentou com todo mundo. Aí levou a gente tudo para lá. Só que o que acontece? Nós aqui temos o nosso jeito de viver, a nossa tradição. Nós temos aqui a nossa forma de cultuar a Deus. Só que quando nós somos escravos, nós já não temos uma igreja. Nós já não temos ministros de louvor, já não temos oferta, já não temos nada. Então o que vai perdurando? O ensino da palavra, como viver a vida, viver corretamente a Deus. Vamos supor, a Ana entrou para o exílio babilônico com 16. Ela vai sair com 86. E essa foi a realidade do povo. Então, as gerações a seguir, no exílio, foram aprendendo e foram moldando a sua fé. Numa tentativa de sobreviver à fé do Deus de Israel, eles foram se moldando ao exílio. Tanto que, a primeira vez que nós ouvimos falar sobre o povo fariseu, os fariseus, é no Novo Testamento. Nós só ouvimos falar sobre sinagoga no Novo Testamento. Por quê? Porque naquela altura, quando eles saíram do exílio, eles já não tinham condições financeiras o suficiente para poder investir no templo. Então, criaram-se sinagogas. E por isso, esses jovens que entraram, que depois, mais tarde, se tornaram os anciãos, preservaram o quê? A tradição. Como um objetivo de preservar a fé. E quando nós entendemos isso, nós olhamos para as Escrituras e vemos o maior combate de Jesus com os fariseus era a respeito disso. Era de que a tradição não é mais importante do que a palavra de Deus. A tradição não é mais importante do que aquilo que os profetas diziam. E é por isso que os fariseus, eles criaram um argumento, né, uma doutrina, uma tradição deles que o Messias viria como um general. Eles não acreditavam na encarnação, era um povo que seguia à risca a palavra, a Torá e tudo aquilo que ele dizia, mas também era um povo muito envolvido politicamente, tanto com o império da época, tanto com os recursos financeiros. E não somente isso, com o passar dos anos, os fariseus começaram a corromper a fé, a fim de politicagem, de se tornarem uma classe social que imperava sobre os outros. E aqui nós temos o entendimento do porquê esse confronto de Jesus com os fariseus. O porquê que os fariseus acreditavam tanto na tradição, mas Jesus os confrontava com o mandamento. Porque os fariseus acreditavam que servir a Deus, viver para Deus, era não somente viver a tradição,
viver na vida cotidiana, e tudo que era sacrifício, tudo que era imposto pela lei de Moisés, como se perdeu no exílio, já não fazia tanto sentido fazer. E é por isso que eu gostaria de ler um texto que está em João capítulo 2, dos versículos 13 ao 17. E a Bíblia diz: estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados, tendo feito um azorrague de cordas, para quem não sabe, tem outras traduções que chamam isso como um chicote, né? Expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai de negócio. Lembraram-se dos seus discípulos o que está escrito: o zelo da tua casa te consumirá. Por mais que os fariseus mantivessem a doutrina, a tradição de fazer sacrifícios, eles transformaram isso em um negócio, o qual já não era mais importante separar a primazia para o Senhor, o qual já não era mais importante eu me dedicar naquela safra para servir ao Senhor. A oferta das primícias era, eu ia ao templo, comprava e entregava. O que o povo tinha aqui nada mais é do que um coração como o de Caim. Era o mais fácil. Era o mais simples. Deus não liga para isso. Por quê? É mais importante para Deus que eu lave as minhas mãos antes de comer do que eu entregue um sacrifício perfeito para Ele. E essa tradição não somente revela um hábito dos fariseus, mas o porquê de tantas vezes os fariseus irem contra Jesus quando Jesus estava na casa de publicanos, quando Jesus estava na casa dos pecadores. Outra vez eu vi uma pessoa dizer no Instagram que o rolê de Jesus, né, como os jovens falam, que eu já não sou assim tão dessa altura, o rolê de Jesus era muito doido, tinha toda a gente. Só que a Bíblia não diz isso. O que a Bíblia diz é que onde Jesus estava, esses homens e mulheres iam até Ele. Jesus entrava na casa de alguém que era pecador, que era publicano, sim, porque era necessário levar a salvação. E aonde Ele entrava, esses homens e mulheres entravam também, porque queriam ouvir. Não era Jesus que ia até eles, muito pelo contrário, onde Jesus estava, eles iam até Ele. A minha pergunta para você hoje também, nessa manhã: aonde você está? Pessoas têm vindo ouvir você falar de Jesus? Aonde você está, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, as pessoas reconhecem a virtude de Jesus em você? Um caráter como o de Jesus? Porque senão, estamos vivendo como fariseus. E é muito mais fácil eu apedrejar aquilo que eu não conheço do que eu conheço. E nós vamos vivendo essa fé mediana, essa fé em que é muito melhor eu fazer do que ser e se tornar. E a minha vida, ela começa a ser uma projeção de uma fé limitada. Ela começa a ser uma projeção de uma fé que eu só falo. Por isso a religião dos lábios. Porque a religião tem como sentido, na sua palavra original, religar Deus e os homens. O problema é que muitas das vezes eu acredito que aquilo que eu faço eu estou me religando a Deus. E não por meio de Jesus. Porque quando eu acredito que aquilo que eu faço me faz ter comunhão com Deus e não o sacrifício de Cristo, eu estou querendo salvar a mim mesmo. Aí eu começo também a criar um Deus para mim, que é o da meritocracia. Eu mereço ser salvo porque eu oro. Eu mereço ser salvo porque eu jejuo. Eu mereço ser salvo porque eu toco no louvor. Eu mereço ser salvo porque eu sou obreiro. Eu mereço ser salvo por N motivos. E não pelo sacrifício daquele que foi preparado desde a eternidade. E esse
é um dos maiores problemas dos nossos fariseus dos tempos modernos. O qual nós acreditamos que prosperar, o qual nós acreditamos que ser bem financeiramente, o qual nós acreditamos que olhar a palavra de Deus e acreditar que não, dá para dar uma mudada, que não é bem assim que foi dito. Aí está o problema. Que nós vamos vivendo uma fé medíocre, vamos vivendo uma fé que não é no Deus que nos salva, mas muito pelo contrário, no Deus que nos leva até o inferno. E essa fala de Jesus, ela implica 3 questões. A primeira questão é, ok, se eu entendo a origem dos fariseus, se eu entendo aquilo que eles fizeram, se eu entendo que Deus, a consagração é por quem, não como, o que Jesus então estava a confrontar quando ele vai no templo? Jesus estava a confrontar a prática do sacrifício, Jesus estava a confrontar o quê? Jesus estava a confrontar a distorção da consagração. Sabe, muitas das vezes eu falo de idolatria, e muitas das vezes a gente encarrega a idolatria somente como imagens, mas entenda que isso é o maior mal do pecado, é distorcer a imagem de Deus. E a primeira pérola que nós vemos sobre isso é em Adão e Eva. Quando a serpente olha para a mulher e diz, você não vai morrer. O maior mal do pecado não é somente fazer coisas más, mentir e tudo mais, porque tudo isso tem uma raiz, que é distorcer a imagem de Deus. E quando eu distorço a imagem do Deus que eu sirvo, tudo que envolve esse Deus é distorcido. Então Jesus aqui não está a acusar as práticas, mas a distorção. Não é por isso, não é assim, não é isso que eu desejo. O que eu quero é um coração. O que eu desejo é um coração alinhado ao meu. O que eu desejo é alguém que me olhe nos olhos e diga que me ama. Não somente com palavras, mas com atitude. E é esse o combate que Jesus nos traz. Não somente para aqueles fariseus dessa altura, mas também para nós nos dias de hoje. O que Deus tem combatido ao seu coração? Talvez o seu ego, talvez os seus olhos, porque a palavra de Deus diz, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Talvez a sua boca, porque às vezes é muito fácil estar do lado de cá pregando, mas às vezes quando a gente está reunido em amigos, só sai porcaria. Não tem como fluir água boa e água má da mesma boca. O secreto revela quem tu és. Então Jesus aqui, ele luta, ele vai contra a distorção da imagem de Deus. Próximo ponto. E como isso redefine a nossa consagração? O exílio não somente foi uma forma de preservar a fé dos judeus, mas também apontar para o Messias, a dizer o seguinte, olha, não é por templo, não é em templo, não é por tradição, é quando me encontrarem em verdade e em espírito, como Jesus vai falar à mulher samaritana em João 4. O que redefine é que a minha consagração, ela parte de dentro para fora. E não aquilo que eu faço de fora para dentro. Não é o quanto eu oro que vai me fazer ser mais crente, não é quando o meu coração estiver no lugar correto. Quando o meu coração eu decidir entregar verdadeiramente a minha vida a Deus e saber que há coisas que eu faço erradas e tenho que deixar de fazer. Porque não tem como uma pessoa dizer que ama ao Senhor, que serve ao Senhor, que é cheia do Espírito Santo e continua falando asneira.
Não tem como uma pessoa que ama a Deus, que fala que foi batizada em espírito e continua fofocando. Não tem como dizer que Jesus mudou a minha vida, mas quando eu abro meu telefone, a primeira coisa que eu vejo é uma foto de uma mulher pelada. Estar com o coração em Jesus redefine a nossa consagração. Não tem como eu estar consagrado a Deus e a única coisa que eu faço é falar mal da minha esposa ou falar mal do meu marido. Todo exemplo que eu uso é mau. Não tem como eu colocar os meus filhos à frente de Deus. Não tem como eu colocar os meus pais, a minha mãe, à frente de Deus. Não tem como eu estar consagrado a Deus e achar que a minha mãe é mais importante que a minha esposa. Estar com o coração em Jesus redefine a nossa consagração. E o próximo ponto. E qual é o impacto direto na nossa consagração nos dias de hoje? Pessoas transformadas transformam outras pessoas. A Bíblia vai dizer em Hebreus no capítulo 11 que Deus, Ele não se importou de ser chamado Deus de Abraão, Isaac e Jacó, porque Ele foi o Deus deles. Eu não sei se você sabe disso, mas você é influência sobre alguém, e sempre será. Por mais tímido que você seja, por mais fechado, não queira falar muito, não é uma pessoa muito empática, você é influência sobre a vida de alguém. E pessoas transformadas transformam pessoas. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, e nós entendemos que a nossa consagração nos dias de hoje não é somente por aquilo que eu faço como tradição, mas como eu vivo com o coração rendido ao Senhor. Porque senão a única coisa que eu faço é ter uma religião de lábios, o qual as minhas filhas me vêm cantando, me vêm tocando, me vêm pregando, e eu chego em casa e não sou nada daquilo que eu sou aqui. Irmãos, muito sinceramente, as minhas filhas, elas me amam, eu acredito que sim, espero que sim. Que eu estou falando no lugar delas, né? Sabe, mas tudo o que eu faço aqui para elas é bom, mas o que vai contar é o que eu vou fazer depois, quando eu sair daqui. Eu lembro de um dia que eu vim pregar à tarde, e a Sara estava comigo, a mãe dela estava com a nossa outra filha, né? Mais velha. E eu falei com ela assim, olha, vamos com o pai, que depois o pai vai tomar um açaí contigo, tá bem? Tá bem, pai. Veio, chegou aqui, eu tenho um hábito, né, toda vez que eu vou pregar, eu peço ela para orar por mim, a Sara. Orou e tudo mais. Quando foi embora, acabou o culto, aquele tal, o pessoal batendo nas minhas costas, epa, bênção, palavra de Deus, aquela coisa toda, né, que a gente ouve, né? Ela chega para mim e fala assim, vamos para sair, pai? O que vai contar é se a minha palavra vai continuar. Eu vou sair com ela ou não? Porque depois, com o passar do tempo, é muito fácil ela olhar para mim e falar assim, pois, meu pai diz que é para a gente fazer, mas quando foi no açaí, ele não me levou. Começa assim, meu irmão. Estar consagrado a Deus muitas das vezes implica em deixar de fazer coisas do que fazer muitas coisas. E é por isso que Jesus vai dizer, em Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando as doutrinas que são preceitos
de homens. Agora imagina, no dia que você encontrar com Jesus, esquece a ideia de que você vai encontrar fulano. No dia que você vê Jesus face a face ali, você e ele. E a única coisa que ele te disser foi o seguinte: o que você aprendeu de mim foi doutrina de homens. Meu irmão, eu não sei você, mas eu começo já a entrar em choque agora. Uma das maiores qualidades, escuta um homem aqui deste lugar, homem, não estou falando de mulher, estou falando de homem. Uma das maiores qualidades que um homem pode ter é um homem que começa e termina. Uma das maiores qualidades que um homem pode ter é que quando ele começa a fazer algo, ele vai terminar aquilo. Porque se você começou a ser um homem de Deus, queira terminar como um homem de Deus. Muitas das vezes eu falo com a minha esposa e ela não gosta desse assunto. Que eu digo para ela assim: olha, a gente está aí, tudo bem, graças a Deus. Mas quero te dizer uma coisa: se alguma coisa acontecer comigo amanhã, e eu for, e tu ficar, a única coisa que eu quero ter deixado para ti é que eu fui um homem de Deus. A única coisa que eu quero que tu se lembre de mim é que eu te amei, como Jesus amou a igreja. A única coisa que eu quero que minhas filhas se lembrem de mim é que toda a minha vida foi gasta para servir ao Senhor. Porque foi nele que eu encontrei a minha vida. Foi ele que me deu um destino, foi ele que me deu um propósito. Foi ele que, como a Débora disse, me tirou de onde eu estava. E hoje eu estou em lugares que eu nunca imaginei na minha vida. Eu tenho uma família que eu nunca imaginei. Eu tenho filhos que eu nunca imaginei ter. Eu tenho uma casa que eu nunca nem sonhei em ter uma casa. E eu tenho uma esposa que é a imagem de Deus na minha vida. A única coisa que eu quero ser lembrado é que quando eu já não estiver mais aqui, que eu fui um homem de Deus. Terminar o que começamos. É isso que vai contar no fim das nossas vidas. É isso que vai contar para aqueles que vão ficar. Isaac só conheceu o Deus do seu pai porque seu pai foi até o fim com a sua fé. Jacó só conheceu o seu pai, só conheceu o Deus do seu pai, porque o seu pai foi até o fim com a sua fé. E hoje nós conhecemos esse Deus, esse Jesus que transforma vidas, porque foram pessoas até o fim com a sua fé, a ponto de darem as suas vidas por esse evangelho que é vivo e transforma. Eu acredito muito que a chamada de Deus para mim, nessa manhã, nessa tarde, nesse dia, quando eu li essa palavra, foi de que termine o que você começa. Seja alguém conhecido que aquilo que você diz é feito. Não troque o evangelho por tradição. Não troque a sua consagração por tradição. Nunca será mais importante o como do que como para quem. Gostaria de ler um versículo de Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, do 7 ao 9. Segunda carta aos Coríntios, do capítulo 3, dos versículos de 7 ao 9, na NVI, se faz favor. A palavra de Deus diz: o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito,
ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Deixa eu te falar uma coisa. É através do Espírito Santo que recebemos esse ministério. Esse ministério de nos convencer de quem Deus é, do pecado, do juízo e da justiça. Pois o Espírito Santo nos convence que somos pecadores e estamos destinados ao inferno. E não somente estamos destinados, como haverá um juízo, um juiz e também um advogado. Deixa eu te dizer uma coisa. Nesse dia, desse julgamento, já há uma justiça que foi feita. E essa justiça está em Jesus Cristo, o nosso autor e consumador da nossa fé.